Boa tarde, meu nome é Lucas Kesk e no dia de hoje, aqui em Madrid, na Espanha, durante o Aviforum 2022, vou conversar com o Santin, presidente da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, para falar um pouco sobre o cenário do frango nos dias de hoje. Boa tarde, Santin. Tudo Boa certo? tarde, Lucas. É um prazer estar com você aqui no estádio do Atlético de Madrid, no evento da AgriNews, mostrando um pouco da produção brasileira e discutindo, trocando ideias com a produção espanhola para a gente trabalhar juntos para combater a fome no mundo. Sim, perfeito. Queria de início perguntar para o senhor como é que foi a viagem para cá? Tá tudo certo? Fuso Positivo, horário? graças a Deus. Eu já sou mais acostumado para viajar, aproveito a vinda para cá e depois vou para Genebra, Bruxelas e Londres para tratar de temas do interesse do setor brasileiro da avicultura. E a viagem correu bem, cheguei hoje de manhã e já estou aqui trabalhando. Tudo bem. Então é tranquilo. Então tá. Senhor Santin, o senhor veio até a Espanha para participar do evento da AgriNews, que é o Aviforum 2022, e para trazer justamente sobre a experiência brasileira na criação de aves aqui para o evento. O que o senhor vai falar no evento? Bem, a ideia é que a gente consiga debater com também líderes locais da Espanha o futuro do comércio, depois da pandemia, depois dessa guerra, dessa invasão que a gente teve lá na Ucrânia, com o aumento do custo de produção, é debater com os produtores espanhóis, e aqui o fórum está muito bem colocado, num lugar maravilhoso, né, Lucas? Temos que aqui o estádio do Atlético de Madrid, né, é uma coisa bonita, eu nunca tinha feito uma fala dentro de um estádio, é uma coisa muito interessante, um salão de eventos perfeito, bem colocado, bem montado e cheio de todas as lideranças da indústria espanhola. E a ideia é exatamente mostrar primeiro para a indústria espanhola a experiência brasileira como o maior exportador do mundo. Como que a gente fez, como que construiu e as dificuldades também. Porque não é só achar que vai ser o maior exportador do mundo, você faz isso com facilidade. Você tem que enfrentar custos, você tem que enfrentar protecionismo, você tem que receber visitas que vão verificar se a gente está de acordo com os estándares e a gente que vende para mais de 151 países no mundo tem que atender cada um deles as regras que querem. Então a ideia aqui, eu fico muito feliz pelo convite, o Luiz, toda a equipe da AgriNews, vocês lá do Brasil, a AgriNews, a Aviport, todas as indústrias de cultura industrial, todas que vocês têm lá, as revistas que vocês têm no Brasil, me deixam muito feliz com esse convite, exatamente porque a gente possa trazer, acima de tudo aqui na Europa, uma experiência sobre sustentabilidade também. Mostrar para os produtores aqui que nós no Brasil produzimos com qualidade, com biosseguridade, mas também com sustentabilidade, que é um discurso que graça, infelizmente, aqui na Europa, falando mal do Brasil. E nós que estamos mais de 2.000 quilômetros longe da floresta amazônica, não podemos pagar essa conta. Não temos nada a ver se há desmatamento ilegal. Nós somos contra o desmatamento no Brasil, totalmente contra o desmatamento ilegal, mas também sabemos que os brasileiros precisam ocupar as suas áreas dentro das regras que o Brasil tem. E é isso que a gente faz na avicultura. Na avicultura nós trabalhamos desse jeito e essa experiência que eu venho trazer aqui no Aviforum. Bom, então vamos direto para o assunto principal, que o primeiro seria sobre o Dia Mundial do Frango. Ontem foi o Dia Mundial Ontem, quando a gente está gravando, foi o Dia Mundial do Frango. E queria que o senhor explicasse qual é a importância do setor, do produtor de frango, não só para o Brasil, mas para o mundo todo, né? Sem dúvida. O Dia Mundial do Frango foi instituído pelo International Poultry Council, o Comitê, Conselho Mundial da Avicultura, exatamente para celebrar e promover o consumo do frango naqueles lugares onde já é baixo. Lógico que, se já formos olhar o frango como sendo a carne mais consumida do mundo, quase que nem precisaria promover. Mas a gente tem que usar esse dia não só para aumentar o consumo, que é justo e tem que trabalhar, mas também para discutir temas como aumento de custo mundial do preço dos insumos, ou há uma mudança de patamar do preço não só para o Brasil, mas para todos os países. Então esse dia do frango celebra, acima de tudo, o sabor, o prazer, a qualidade, os nutrientes que tem na proteína do frango e também celebra toda a cadeia, os trabalhadores, como nós aqui, como os técnicos que estão a campo, como o produtor que produz o campo, como o trabalhador da planta de abate, que está lá trabalhando também, o transportador. É uma cadeia imensa que gira ao redor do frango e que faz do frango a proteína mais consumida no mundo. Por isso a gente celebra dia 10, o Dia Mundial do Frango. Que bom. E, bom, então, depois dessa nossa introdução sobre o frango, gostaria de perguntar sobre assuntos do momento, assuntos que estão preocupando o produtor nesse momento. Um deles, e que eu acho que é o primeiro, é sobre a gripe aviária nos Estados Unidos, que está causando abates de aves e às vezes de lotes inteiros de aves e tudo mais. E queria saber do senhor qual a visão e também, claro, do setor, da entidade, da BPA,
de qual a visão sobre a possibilidade desse momento, enfim, para o Brasil. Sim. O primeiro ponto que nós temos que falar para o produtor é que quando você tem um episódio de influenza aviária no mundo, não só nos Estados Unidos, como na Europa e na Ásia, a gente tem que redobrar os cuidados. Acima de tudo, é redobrar os cuidados de biosseguridade. A BPA tem o GPIA, que é o Grupo Especial de Prevenção da Influenza Aviária, está trabalhando, fazendo campanhas na internet, campanhas com os produtores, através da Academia BPA, fazendo palestras de como a gente tem que aumentar os cuidados. Nós viemos de uma pandemia, então nós temos que cuidar disso, mas essa influenza aviária vai ter consequências também mercadológicas. Exatamente. É natural, você tem um abate aqui na França de mais de 30 milhões de aves, mais de 30 milhões de aves nos Estados Unidos, mais de 30 estados americanos têm essa doença, infelizmente, em aves de plantão industrial, e os grandes estados já começam a ter aves silvestres, o que é um indicativo muito complicado. O México também tem, e isso faz com que você tenha não só o abate, porque o abate que foi realizado de 30 milhões de aves não é nem um dia de abate dos Estados Unidos. Isso não é algo que impressiona, mas faz com que aquelas pessoas que estão lá não tenham ímpeto de crescer e diminuam, às vezes, o alojamento. Então, isso é uma coisa que já está acontecendo. O Brasil está sentindo que, por ser o único país que nunca teve nenhum caso de influenza aviária na sua história, Sim. os clientes já estão vindo mais ao Brasil, pagando mais pelos nossos produtos e tentando garantir fornecimento do Brasil para esses países. E justamente para que o Brasil se mantenha sendo o único país que nunca teve nenhum caso, quais são as medidas que podem ser feitas? A primeira delas é não deixar ninguém chegar na granja. Esse é o ponto principal. Não tem que vir lá, voltei da Espanha, o Lucas volta para o Brasil e vai querer visitar uma granja. Não, senhor. Fica fazendo a sua quarentena, troca de roupa, lava sapato. Eu, por exemplo, quando venho para cá, infelizmente, eu tenho que chegar, pendura-se eterno e só vou usar daqui 15 dias, vou lavar, vou fazer isso. Né? Essas situações são simples. Não deixar ninguém chegar na granja, só o tratador, as pessoas que têm hoje na granja vão trabalhar nisso. Além de outras prevenções básicas, vão trazer produtos de fora, cuidar dos animais e seguir na mesma toada que o Brasil tem seguido nos últimos 50 anos. Nós temos sorte de estar fora das rotas migratórias das aves que conduzem e que trazem essa doença, mas também temos capacidade de cuidar bem. E essa prevenção é o que tem que ser potencializado agora, especialmente nessa época que nós estamos entrando no inverno. Por isso temos que reforçar cada vez mais todos esses cuidados com a ajuda do Ministério da Agricultura e das Secretarias Estaduais de Agricultura. Sim. E bom, sobre essa, mantendo-se no Brasil, aliás, se fala muito de um aumento de custo, justamente, de insumos não só no Brasil, mas no mundo, na realidade, Sim. do aumento do custo de insumos, então do milho, Farelo de soja. de tudo. Então, qual a previsão, o futuro, na realidade, para o setor É produtor? importante a gente dizer, e na minha visão eu tenho colocado, que há uma mudança de patamar no Sim. preço desses produtos. O mundo inteiro, e o Brasil especialmente, se acostumou a comer frango barato. Sim. Só que era barato porque o milho também era barato. Você olha, há 2 anos atrás, a saca de milho, 2 anos e meio atrás, a saca de milho era R$ 39,00 e a média desse ano é 95, 92. E agora está menos de 90, mas vai ficar nesse patamar. Quando eu vejo farelo de soja, era 50, foi a 70, foi a 120, e isso mudou de padrão. E quando eu mudo o patamar do custo de produção, eu tenho que aumentar também o preço do produto. Eu não vejo o custo baixando, ele vai amenizar agora na entrada da segunda safra brasileira, especialmente a partir de julho, mas em junho já vai ter uma oferta de milho maior, porque a seca, infelizmente, antecipou a janela de plantio e isso está possibilitando que tenha uma melhora desse perfil de custo, mas melhora em relação ao que já foi no passado, saca de milho a mais de R$ 100. Agora, não vai voltar a 50, 60, como foi. Talvez vai ficar num patamar um pouco mais elevado. Então é isso que a gente tem que saber. O nosso consumidor brasileiro precisa saber que vai ter que trocar de patamar e que o frango ficou mais caro. E essa proteína ainda é a mais acessível que a gente tem junto com o ovo. Ainda nesse assunto, Santin, ano passado a BPA, perto do final do ano, teve uma previsão de que o setor ia crescer 9% no ano inteiro de 2021. Queria perguntar para o senhor se essa previsão se consolidou, se foi verdade mesmo, se chegou a crescer 9%, e como está essa previsão nesses primeiros Não, ainda não se consolidou em 9% do crescimento da produção, né? E nesse ano nós estamos tendo uma produção que cresce
um pouco mais do que a gente esperava, Sim. mas não é um crescimento dessa razão de 2% a 5%. A gente ainda não fechou os dados, não revisamos a previsão para esse ano é crescimento de até 3%, entre 3% e 5%. Sim. 3%, olhando assim, parece um número pequeno, mas é uma quantidade Uma muito quantidade grande. imensa, porque Claro. nós produzimos 14 milhões e 300 mil toneladas no ano passado, o dúvida. segundo maior produtor do mundo. Então deve ter um crescimento entre 3% e 5%, que pode até mesmo, Lucas, ser potencializado por conta da influenza aviária. Claro. Mas nós não vamos, digamos assim, o setor não vai crescer por expectativa, pelo que eu vejo. O setor está produzindo, cresceu a sua produção no mercado interno, ofertou mais de 1% a mais no mercado interno e cresceu as exportações na casa de 7% a 8%. Agora, para esse ano, as exportações já cresceram 10% no trimestre. Esse é um número bastante impactante, embora por uma base um pouco menor, e agora começa a ter meses que no ano passado a gente vendeu já próximo de 400 mil toneladas por mês. Mas os últimos 2 meses, que é o mês de março e de abril, nós já vamos ficar acima das 400 mil toneladas de novo. Então, vai ter um crescimento da produção e vai ter também um crescimento das exportações, puxado muito para essa influência aviária mundial. Sim. E, bom, na realidade, tem mais um tema que está se arrastando por um tempo, que começou alguns meses atrás e segue em alta, que é a guerra no leste europeu, da Ucrânia e a Rússia, enfim. E é um conflito que até agora não se resolveu, que a gente espera que se resolva o mais rápido possível, mas ainda não tem uma solução, né? Exato. Mas, de qualquer forma, a gente tem que falar sobre como esse conflito influencia a nós, né? E, em especial, como influencia o produtor do frango. Ele influencia no mundo inteiro. A gente espera que esse conflito acabe o mais logo possível. Tem gente morrendo, não se justifica morrer gente hoje por questões de território, de coisas, com tanta inteligência que a gente já passou. Eu não pensei que eu ia ver uma guerra na minha vida, sabe? E infelizmente estamos presenciando isso. Agora os efeitos são bastante severos quando se trata do comércio mundial. A Ucrânia e a Rússia juntas são responsáveis por quase 30% do fornecimento de trigo mundial e quase 19% do fornecimento de milho mundial. Havia grandes produções como a do Egito, como a da Arábia Saudita, que eram grandes compradores da Ucrânia de trigo e milho para produzir localmente. E agora eles não sabem, se comenta, que a Ucrânia deve ter uma diminuição próxima de 25% na sua capacidade de produção de grãos. Além disso, a Ucrânia parou de exportar e agora diminuiu as suas exportações. A Ucrânia exportava mais de 440 mil toneladas. O Brasil teve um efeito muito direto da guerra, que foi não poder vender para a Rússia. E não que não possa vender, não é que a gente... Porque o Brasil não participa de sanções quando se trata de alimentos. Alimento é o direito mais essencial da pessoa. E nós não vamos participar de sanções em fato de alimentos. Agora, não se consegue ter transporte para a Rússia. Então deixamos de vender 100 mil toneladas de frango na Rússia, mas a Ucrânia abriu mais de 400 mil toneladas em outros países que estão buscando mais o Brasil. Então são efeitos que o Brasil está sendo chamado para cumprir, junto com a influenza aviária, dá uma oportunidade. É ruim falar em oportunidade quando se trata de uma guerra, mas esperamos que a guerra acabe logo, que isso volte ao normal e que a gente possa continuar a cumprir com o nosso papel. Mas o efeito, assim, de tudo isso é aumento de preços, o custo de produção vai ficar mais caro ainda porque são menos grãos que estão no mundo e aqueles compradores da Ucrânia e da Rússia têm que procurar alternativas e fazem isso com que o preço fique mais caro. Sim. E da mesma forma também vai ter mais demanda de frango brasileiro, já que o Brasil está pronto, sem influenza aviária, para tentar cobrir as lacunas daquelas que estão hoje não sendo atendidas pela Ucrânia e pela Rússia. Mais um tema, na realidade, Santin, é sobre a valorização cambial, né? Ou, aliás, desvalorização cambial. O dólar, por exemplo, o euro, aqui que estamos no estádio do Atlético de Madrid, está bastante alto, enfim, bastante valorizado em relação ao real. O que, sem dúvidas, facilita as exportações. Mas tem, enfim, a preocupação de que também subam os custos básicos, né? Os custos de produção. Como que está isso nesse momento? Porque já faz um certo tempo que está nessa balança comercial e como que vai agora? O pior dos mundos é o que a gente está vivendo agora, que é a oscilação muito grande. Você sair do dólar de 5,70, ir para 4,60, 4,70, voltar a 4,90, depois está 5,17 hoje, amanhã está 5,10 e você tem que conviver com isso. Dois são os impactos que você muito bem colocou.
O primeiro deles é positivo, eu ganho competitividade, porque o cara com menos dólar compra mais produto, e o Brasil então vai conseguir vender mais por conta disso. Agora, há um efeito reflexo de aumento de custo. Embora nós não importamos muita coisa, a gente tem aumento reflexo do preço dos combustíveis, do diesel, das embalagens de polietileno e polipropileno, que também são uma coisa, o papelão, a energia elétrica, o diesel propriamente. Então, são custos de produção que acabam impactando também e que tem aí, a gente vai falar nas vitaminas, nos probióticos, nos insumos que também a gente compra em preços dolarizados que cresceram muito. Então, essa é a situação do dólar. O que a gente gostaria é que o dólar tivesse uma estabilidade. Espero que até o nosso CIAVES, que vai ser dia 9 a 11 de agosto lá no Brasil, a gente convidou o ministro Paulo Guedes para fazer uma palestra, lá ele possa nos trazer a boa notícia de que a situação econômica mundial está melhor. Mas com guerra na Rússia, com problemas de petróleo, a gente não vê muito a estabilidade tão logo. Por isso, para as empresas, é um exercício de futurologia. Toda venda que eles fazem tem que ver que dólar vai estar e se vai cobrir o custo. Mas é importante que a gente tenha em mente que essas variações, tudo que tem, o Brasil continuará sendo protagonista das exportações. Ele já é o maior exportador do mundo. O segundo maior exportador é os Estados Unidos, que agora perde fôlego por conta da influenza aviária. A Europa diminui a sua produção e a sua exportação. E o Brasil, inclusive, vai ganhar um pouco de market share global nesse período, de agora até o início de 2023, por conta desses fatores. Sim. Aproveitando que o senhor falou do CIAVES, o senhor pode nos dar uma introdução, enfim, uma expectativa do que vai ser o evento? Sim, olha, estamos com muita expectativa do CIAVES. Eu sei que vocês vão estar lá, né? Vocês são parceiros de primeira hora. Nós vamos ter o seminário Ovosite, né? Que está lá, já é uma tradição no nosso CIAVES. Mas esse ano ele já cresceu mais de 30% em área. Nós tivemos que comprar, ontem mesmo, o diretor José Perboire, que é o gestor do CIAVES, foi ao Anhembi e comprou mais áreas, exatamente porque as áreas do restaurante tiveram que ser vendidas para empresas, e nós então agora estamos comprando a área do restaurante e áreas essas que já tinham 6 empresas na lista de espera para ter um novo espaço, ou seja, o CIAVES já é um sucesso garantido, vai trazer mais de 30 jornalistas do mundo, mais de 30 importadores, né? Vamos trazer novidades tecnológicas, as palestras, mais de 100 palestras, já estão todas com a grade definida e o público, com certeza, vai fazer o que a gente está vendo nessas feiras mundo afora. Todo mundo quer a retomada dos eventos, todo mundo quer se ver, quer falar, quer se abraçar, quer conversar olhando no olho. E o CIAVES vai ser uma boa oportunidade para isso, com certeza, de 9 a 11 de agosto. Que bom. Então, agradeço o senhor pela nossa conversa, por nos explicar como é que está o frango nesse momento, não só no Brasil, mas no mundo todo. E lembro a todos que esse e mais centenas de horas de conteúdo podem ser encontradas nas mídias sociais da Avinews. Muito obrigado e até mais.